Olá, começa agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus mandatos. E hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a vereadora Thalita, do PSB, para a nossa edição do mês de junho. Vereadora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Fiscalização Pública e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Ana. É sempre para mim uma honra poder estar aqui nesse programa contando um pouquinho do nosso trabalho. Então, vamos começar com um requerimento que a senhora apresentou à Prefeitura Municipal, solicitando informações sobre a convocação de professores eventuais e também o número de alunos em sala de aula. Inclusive, esse já foi um assunto oficiado lá atrás e a senhora já teve uma resposta. Qual foi o retorno da Prefeitura com relação a esse assunto e o porquê de oficiar novamente sobre esse tema? Ana, nós oficiamos novamente porque fomos procurados pelos candidatos, aqueles que passaram no concurso e que estavam aguardando para ser chamado. Então, nós decidimos fazer um novo requerimento questionando a Prefeitura sobre o chamamento e também sobre as turmas livres, para que a gente pudesse, com a resposta da Prefeitura, analisar o número de turmas livres com o número de professores que tinham passado no concurso público. E aí o número de turmas livres nos chamou muito a atenção, porque existem duas possibilidades dentro da escola de ter turmas livres. Uma delas é vacância, ou seja, aqueles professores que se aposentaram ou que exoneraram, então as turmas estão com ausência de professor, são turmas livres por vacância, ou a turma livre em que o professor está em um cargo de confiança, como diretor, vice-diretor ou coordenador. Então, quando a gente recebeu o número de turmas livres, nos deu um estalo e a gente pensou sobre a possibilidade da gente ter turmas que estavam livres porque por vacância e não porque os professores que são os donos daquelas salas estavam em cargo de confiança. E aí nós fizemos o requerimento e realmente recebemos a resposta de que tinham turmas que estavam com ausência de professores por vacância. Então, essa nossa provocação tirou a Secretaria de Educação de uma inércia. Ela estava contratando professores eventuais para essas turmas que precisavam de professores estatutários. Qual é o prejuízo para o desenvolvimento dos alunos no processo de aprendizagem de você preencher essas vagas com professores eventuais ao invés de chamar novos professores pelo concurso? O próprio nome diz, é eventual, então você não tem a garantia que esse professor vai ter uma permanência na sala de aula. Ele não cria vínculo com o aluno e não acompanha as outras partes da carga de um professor estatutário, como o HTPC, por exemplo, que é o momento onde os professores ficam na sala de professores com o coordenador e tratando de vários assuntos pedagógicos das várias turmas que os professores ministram aula. Então, é um prejuízo para o aluno e é também um prejuízo para o professor eventual, porque muitas vezes esse próprio professor eventual que está com aquela sala de aula, ele é o mesmo que passou no concurso público, ele só está esperando ser chamado. E aí ele tem todas as obrigações de um professor estatutário, mas na condição de um professor eventual, sem várias garantias que o estatutário garantiria para ele. E esse último concurso que estava em chamamento é de 2023, é isso mesmo? A Prefeitura tem algum plano de abrir um novo concurso para a contratação de professor? Nós tínhamos um concurso em aberto que foi cancelado pela atual gestão. Inclusive, nós votamos aqui um decreto que suspendia o cancelamento do concurso público, porque eram várias as vagas abertas nesses concursos para várias áreas, vários setores que estamos precisando de servidores públicos para saúde, educação também era uma delas, e nos preocupa, porque nós observamos com a resposta do requerimento que a gente fez, que nós não temos, Ana, professor de artes para ser chamado. No último concurso, os que passaram já foram chamados, já estão em sala de aula, e aí a gente tem turmas abertas para professor de artes e nós não temos concurso em aberto. Então, essa é uma preocupação do nosso mandato.
E com relação ao número de alunos em sala de aula, existe um limite ali estabelecido por lei? Como está essa situação em Taubaté? Esse número, esse limite está sendo respeitado? 90% das salas de aula elas estão sobrecarregadas, com números maiores do que o permitido por lei de alunos. Isso é um prejuízo, de novo, pedagógico para o aluno, que com muitos alunos dentro da sala de aula dificulta a aprendizagem, e é também uma dificuldade para o professor ministrar a aula com uma sala com um número de alunos exacerbado. A gente teve recentemente na Secretaria de Educação e existe um planejamento para ampliação de salas em algumas escolas, para construção também de novas escolas em Taubaté, mas tudo isso é médio a longo prazo. Nós indicamos para a Prefeitura que ela faça de forma temporária um convênio com instituições, como era, por exemplo, com o Lar Santa Verônica, que era muito reconhecido pela população, para que a gente possa aliviar tanto para o professor nesse período, enquanto a gente está construindo outras escolas e ampliando as salas, e também para que a gente não faça manutenção aí desse prejuízo pedagógico para os alunos. Estamos aguardando a direção da Prefeitura sobre acatar ou não a nossa indicação. Um eventual aumento de salas de aula, ampliação, significaria também chamamento de novos professores. Com certeza. Vereadora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. A senhora tem acompanhado a lista de pessoas que estão aguardando aparelhos auditivos, mas essa lista já chegou a 1.200 pessoas. Como tem sido aí o que a senhora está acompanhando, o que a senhora tem observado nessa questão? Ana, esse número já foi muito maior, já ultrapassou 2.000 pessoas na fila de espera para aparelho auditivo. Esse tipo de prótese é dispensado pelo nosso HMUT. Essa é uma bandeira do nosso mandato desde que nós estávamos em campanha na nossa primeira candidatura. Nós nos colocamos à disposição para lutar, para diminuir a fila de espera, para lutar para a conquista e para a compra desses aparelhos auditivos, e desde o nosso primeiro ano de mandato a gente vem buscando destinar emendas para a compra de aparelhos auditivos, também buscando parceria com deputados para que a gente possa ter recurso destinado para a OPM no nosso município, que não é só aparelho auditivo, mas também é órtese, prótese de pernas, de braços, meios auxiliares como cadeiras de rodas, cadeiras de banhos, muletas. Então, o nosso mandato ele se debruça em fazer esse tipo de aquisição, porque a gente sabe da importância de ter uma OPM na vida de quem precisa. E nosso mandato já destinou mais de R$500 mil ao longo desses anos só para compra de aparelho auditivo, sem contar as outras órteses, as outras próteses e outros meios auxiliares. E agora, recentemente, a gente viu a dispensação de vários aparelhos, a gente conseguiu diminuir bastante a fila de espera, como eu disse, estava ultrapassando 2.000 pessoas, agora a gente já está na faixa de 1.000 pessoas esperando, e todo mês a gente está tendo dispensação de aparelho auditivo no HMUT, a gente tem acompanhado, inclusive recentemente a gente foi até o HMUT para ver um aparelho sendo dispensado, e nos deixa muito feliz ver essa alta tecnologia que a gente tem no SUS, que qualquer pessoa pode acessar, que demora, é verdade, é moroso, a gente trabalha aqui para que chegue cada vez mais rápido nas pessoas, mas é muito feliz para a gente ver que isso é uma possibilidade para qualquer pessoa. Inclusive, nós temos um vídeo de uma dessas histórias, né, de alegria, de felicidade, de final feliz. Nós vamos assistir, então, e em seguida a gente comenta. Essa aqui é a Dona Terezinha. Hoje ela tá realizando um sonho. Tá indo buscar os aparelhos auditivos dela pelo SUS. Mas peraí, que antes de mostrar esse momento especial, eu quero voltar um pouquinho nessa história. Lá em 2020, antes mesmo do nosso mandato começar, o deputado Caio França destinou 120 mil para compra de OPM. São órteses, próteses, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, tudo isso que muda a vida de quem precisa. Aí chegou 2021, nosso primeiro ano de mandato. A gente já começou mostrando para o que veio. Destinamos 208 mil só para aparelhos auditivos. Mas era um período bem complicado. Ainda era o pós-pandemia. Tudo atrasado, fila parada, serviço que não dava conta. Já em 2023, a fila até começou a andar, mas aí veio outro baque. O HMUT precisou interromper parte dos atendimentos porque a prefeitura estava devendo. E aí, travou tudo de novo. Se subiu aqui, fui lá, tomou, não sei qué, esta píldora, ¿verdad?
pues dice que se subió aquí y que... Mas a gente não parou. Chegou 2024 e a gente mandou mais recurso. Mais de 1 milhão para compra de OPM, sendo que 308 mil foi só para compra de aparelho auditivo. E como é que funciona? A pessoa passa na unidade de saúde, é encaminhada para o especialista, faz os exames e entra numa fila do SUS. Aí o HMUT compra os aparelhos e chama cada paciente para adaptar e entregar. Demora, é verdade, mas acontece. E foi aí que já em 2025 chegou a vez da Dona Terezinha. Ela esperou, lutou, a gente cobrou e chegou a vez dela. E a gente tá aqui, junto, comemorando esse momento, porque quando o recurso público é bem utilizado, ele muda vidas. Essa é a política que eu acredito, com verdade, com responsabilidade e com impacto real na vida das pessoas. Que mais Donas Terezinhas possam ter esse direito garantido. Dona Terezinha veio aqui receber o seu aparelho auditivo, né, Dona Terezinha? Tá ouvindo tudo? Tô. Vai ouvir um monte de fofoca? E Thalita, esse percurso todo desde o início ali, né, que vocês desenharam para a gente, o caminho que a pessoa percorre até o final, até ter acesso a esse aparelho auditivo, a gente está falando de quanto tempo mais ou menos? Era para ser tudo isso dentro de 1 ano no máximo, né, Ana? Mas a gente tem pessoas que ficaram mais de 4 anos esperando pelo aparelho auditivo. Muito disso por conta dos impactos financeiros, que é uma responsabilidade, no caso, irresponsabilidade das gestões, né, que fazem os contratos e vão aditando os contratos e não vão dando conta de organizar o orçamento da casa junto com os contratos que estão firmados. Então, se a gente tem um gestor responsável que consegue gerenciar bem esses contratos, a gente tem também a fluidez nos procedimentos que as pessoas aguardam, né, para receber esses benefícios, para receber como um aparelho auditivo, por exemplo. Então, todo esse procedimento era para acontecer no máximo dentro de 1 ano, mas infelizmente a gente tem pessoas que passam aí 2, 3, 4 anos na fila de espera. E a senhora, então, como vereadora, busca encontrar uma solução para essa questão, trazendo mais recursos para a cidade por meio das emendas, como a senhora falou. Essa é uma das formas de atuar, buscar o recurso público com deputados, parceiros, destinar a nossa fatia também do orçamento para a compra de OPM. E essa é uma das formas, mas o nosso trabalho também de fiscalização, de questionar a prefeitura, de analisar os contratos e ver onde precisa ser reajustado, a gente ficar bem de olho, isso também é uma forma de controlar que os contratos sejam bem feitos, que os trabalhos sejam bem realizados e que o orçamento seja bem empenhado por parte da prefeitura. Então, o nosso trabalho de fiscalização é tão importante quanto buscar recursos para a cidade. Nós fazemos os dois. E, vereadora, ainda falando sobre saúde, agora um outro requerimento que a senhora encaminhou à Prefeitura Municipal, questionando sobre a realização dos exames laboratoriais e os exames de imagem também. Qual é a demanda represada hoje em Taubaté? Mais de 15 mil pessoas na fila para espera de algum exame laboratorial. E a gente tem 2 preocupações em especial, Ana. Uma de crianças que estão aguardando, são 450 crianças na fila para fazer exame de eletrocardiograma, e da saúde da mulher também, que nós temos hoje na faixa de 1.000 mulheres esperando para fazer ultrassonografia transvaginal. E nos preocupa porque nós sabemos na saúde da mulher que algumas doenças descobertas recentemente, né, com antecedência, é possível de tratar, é possível de curar, mas que se passa muito tempo, elas se agravam. Então, esses exames laboratoriais, eles são extremamente importantes que eles aconteçam o mais breve possível. Isso é aquilo que a nossa tolerância é muito baixa. A gente não pode aguardar, a gente não é tolerante com essa demora. Tem coisa que a gente até pode realmente estender a nossa tolerância,
pensando também nas irresponsabilidades das antigas gestões, né, entendendo que a gente vem de um processo de crise financeira por irresponsabilidade dos gestores que vieram antes, mas tem coisa que tem que ser prioridade, é isso que a gente cobra da gestão, que eles saibam selecionar muito bem aquilo que não pode esperar. E exames laboratoriais, como ultrassonografia transvaginal, por exemplo, é algo que não pode esperar, porque se uma mulher tem um mioma, tem algum nódulo e aquilo pode se tornar um câncer maligno, isso precisa ser detectado o quanto antes. Nós estamos empenhados em fazer essa fila andar, inclusive recentemente nós estivemos em Brasília e fomos buscar recursos para a cidade, buscar também incentivos em que a gente pudesse fazer convênios entre prefeitura e programas dos ministérios, de todos os ministérios que nós visitamos, nós fomos em 6, e um dos recursos que a gente trouxe em parceria com a deputada Érica Hilton foi para saúde da mulher, para que a gente possa fazer os exames laboratoriais no que tange a saúde da mulher. E além de buscar emendas aqui para essa questão da realização dos exames, quais seriam as outras opções para solucionar essa questão? A revisão dos contratos atuais da prefeitura seria uma forma também? Com certeza, inclusive os atrasos que a gente teve nos últimos meses foi porque os convênios que a prefeitura tinha firmados venceram e eles ficaram em um período emergencial sem realizar esses exames, o que fez com que os servidores precisassem desmarcar todos os exames que estavam marcados recentemente, até que a prefeitura conseguiu refazer o contrato, o convênio, né, com as empresas que fornecem e fazem os exames, e aí os servidores tiveram que ter o retrabalho de remarcar tudo de novo. Então, tudo isso atrasa todo esse procedimento. Então, a gente ter pessoas comprometidas dentro da prefeitura que possam rever cotidianamente os contratos e fazer isso de forma organizada, a gente consegue entregar um serviço de qualidade para a população. Vereadora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto de lei ordinária de sua autoria, que está em tramitação aqui na casa, que institui o selo Empresa Amiga do Cuidado. Eu queria entender primeiro qual é essa proposta. Essa proposta foi pensada por várias parlamentares, na verdade, é um movimento feito por várias mulheres que hoje ocupam a política institucional, várias vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, protocolaram projetos semelhantes, aí cada uma na sua esfera, para que a gente possa ter empresas cada vez mais preparadas para acolher principalmente as mulheres que são mães, mas toda e qualquer pessoa que tenham responsabilidades com crianças, para que a criança não seja prejudicada em prol do trabalho, para que isso seja algo harmonioso. E aí nós protocolamos esse projeto que institui o selo Empresa Amiga do Cuidado, que são empresas que, quando instalarem esse selo, elas entendem que os seus funcionários podem ter uma falta justificada para acompanhar a criança no médico, para acompanhar a criança numa reunião escolar, para poder participar ativamente da vida da criança. E de que forma essa empresa seria beneficiada? Qual seria a contrapartida, ela atuando dessa forma, né, de uma maneira responsável e com uma atenção especial também para com seus funcionários? Qual é essa contrapartida? Inicialmente, ela vai ter prioridade numa licitação, por exemplo. Num pregão, ela entra ali no ranking, saindo na frente, se ela tiver o selo Amigo do Cuidado, Empresa Amiga do Cuidado. Mas a prefeitura também pode regulamentar depois outras formas de beneficiar a empresa, né, com isenções. Se for o caso, tudo vai depender de prefeitura para prefeitura. Como eu falei, esse é um projeto protocolado por vários parlamentares, então tudo depende do cenário de cada prefeitura e que pode ser aprimorado ao longo dos anos. Assim que nós tivermos essa lei municipal, a gente pode cada vez mais ao longo dos anos e de acordo com o cenário da prefeitura também ir aprimorando através de um decreto que regulamente, mas inicialmente a empresa vai ter prioridade aí num processo de licitação, ela sai na frente de outras empresas.
E, vereadora, quando eu estava lendo a respeito desse seu projeto de lei, me chamou a atenção porque hoje nós temos uma norma regulamentadora que inclui como risco ocupacional a saúde mental. A senhora acredita que uma iniciativa como essa, em que o funcionário saiba, né, que ele tem ali o direito para acompanhar um filho numa consulta médica, acompanhar uma reunião escolar, como a senhora bem exemplificou, pode ter um impacto direto na saúde mental desse funcionário? Eu não tenho dúvida, Ana. E aqui falando especialmente das mulheres, eu tive contato com muitas mulheres que engravidaram e que durante a gestação, o medo permanente de voltar ao trabalho e ser mandada embora, porque essa é uma realidade num país que romantiza a maternidade. Nós ouvimos, né, na nossa sociedade, o quanto a maternidade é uma bênção, o quanto a maternidade é algo magnífico, que deve ser honrado, que deve ser celebrado, e de fato é. Mas a resposta que a gente dá para as mulheres que se tornam mãe no mercado de trabalho é o olho da rua. Então ela só serve para ser ou mãe ou ser trabalhadora, e essa não é uma verdade. Por isso a gente precisa adaptar os espaços para que a gente possa acolher essa mãe como um ser completo. Ela pode ser uma excelente mãe, também uma excelente trabalhadora, que vai entregar um excelente trabalho, cumprir metas, ser responsável e agregar muito às empresas onde elas estiverem. Essas pessoas podem ser extremamente responsáveis e ainda assim amorosas e cuidadosas em seus lares, com suas famílias e com suas crianças. Mas para isso a gente precisa de ambientes que estejam dispostos a se adaptarem e receber esses corpos e essas realidades também. Por isso a gente quer tornar as empresas esse lugar onde as mães não precisam ter medo de engravidar, não precisam ter medo de criar seus filhos, e elas possam se dedicar tanto à maternidade quanto à sua carreira profissional também. Vereadora, quero agradecer então mais uma vez pela sua vinda e participação, e a gente se encontra no próximo Fiscalização. Com certeza, até lá. Até lá. Esse foi o Fiscalização Pública, edição do mês de junho, com a vereadora Thalita, do PSB. Continue acompanhando a nossa programação.